Oi, gente, bom dia, muita paz de Deus aí no coração de todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2020, a gente está aí num dia lindo, né? Com sol, um pouquinho de vento, a temperatura gostosa, muita vida à nossa volta, né? Eu vejo vida nas árvores, vida nos animais, vida na gente. Vejo vida de quem está aí do outro lado me ouvindo. Então seja bem-vindo para refletir mais uma vez uma mensagem. Eu quero hoje refletir com você, ter muito a ver com essa questão da relação de poder. Toda a história da humanidade sempre foi muito motivada por essa questão de relação de poder. A relação de poder ela tem a ver com seres humanos, com pessoas. Sempre que há pessoas, há essa motivação, essa punção que leva as pessoas a essa, digamos assim, até de maneira inconsciente, disputa de poder. Seja nas etnias, seja nos sexos, masculino e feminino, seja no jogo político, religioso, todas as guerras, todas as disputas religiosas, todas as lutas de facções, tudo geralmente tem como essência essa relação de poder. Desde o ambiente mais simples, mais superficial, até os ambientes mais formais e mais elevados da sociedade. Desde o ser humano mais ignorante até o ser humano mais culto, mais nobre. Desde o ambiente, digamos assim, mais sacro, mais puritano, até o ambiente mais profano, mais impuro, digamos assim. Mas em todos os ambientes onde, na história da humanidade, onde houve seres humanos, sempre existiu, digamos assim, esta disputa de poder. Jesus, certa vez, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo 38 até o 41, ele estava caminhando com seus discípulos. De repente, João se apresentou para ele, o apóstolo João, e disse: Senhor, nós vimos um homem expelindo demônios no teu nome. E nós lhe proibimos, porque ele não andava conosco. Porque ele não andava conosco, então nós lhe proibimos. Daí Jesus disse: não façais isto, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e depois venha falar mal de mim. Jesus disse que todo aquele que é por ele não é contra ele. Jesus termina falando no verso 41 que se alguém vos der um copo de água, um simples copo de água, por seres o meu discípulo, de maneira nenhuma deixará de ganhar o seu galardão. Jesus, quando ele entra na nossa história, ele vem nesse espírito de simplicidade, de humildade, para destruir essa questão da busca e desta filosofia da relação de poder, que separa. Ele já começa destruindo a separação entre judeus e gentios. Embora ele destruísse essa separação, sempre houve um muro criado pelos próprios religiosos, quer sejam judeus ou gentios, para criar esse muro. E por diversas vezes ainda teve concílios para que essa barreira fosse quebrada, porque Deus destrói e o homem gosta de construir muros, fronteiras e barreiras.
Mas o próprio João, os próprios discípulos disseram, ele não segue conosco, ele não nos segue, então nós lhe proibimos. E Jesus foi contra essa atitude de João, porque era uma atitude discriminatória, uma atitude individualista de grupo, que não faz parte daqueles que são chamados para o reino de Deus. Outro dia eu falei sobre a reflexão sobre quem é o maior no reino de Deus. Mas Jesus ele veio realmente para destruir essas barreiras. Quando no nosso coração a gente percebe que há um pontinho de inveja, de ciúme, alguma coisa em nós que faz brotar em nós esse desejo de falsa justiça, de que nós não podemos deixar a outra pessoa crescer por algum motivo, não podemos deixar a outra pessoa desenvolver a sua vida, seja na fé, seja na profissão, por algum motivo que existe dentro de nós. Nós temos que ouvir essa voz de Jesus que diz, não faça isso, não o proibais. Jesus diz que nós, como igreja de Jesus, nós fomos chamados com um espírito misericordioso, com um espírito compassivo, com aquele espírito que dá oportunidade para os demais seres humanos. Mas, mesmo assim, na nossa natureza existe essa concepção caída desta relação de poder, onde nós identificamos as nossas qualidades por aquilo que nós somos melhores do que os outros fazem. Então, existem duas maneiras de nós se tornarmos melhores do que os outros que estão fazendo, na nossa concepção, melhor do que nós. Na época passada, como na nossa época, muitas vezes se resolve isso através da guerra, através da destruição do outro povo, da outra nação. Muitas vezes se resolve isso através da difamação. Se resolve isso de uma difamação muito sutil, mas muito perigosa, que vai destruindo muitas vezes aquela outra pessoa. Vai acabando muitas vezes com a influência da outra pessoa. Então existem muitas maneiras de o ser humano caído demonstrar a sua superioridade, e muitas vezes de maneira inconsciente, sem pensar, que está se ferindo a si mesmo. Porque o mandamento que Jesus diz de amar o próximo como a ti mesmo, e Deus acima de todas as coisas, está falando exatamente sobre isso. Que quando você fere a outra pessoa, você está se ferindo a você mesmo, você está se destruindo a você mesmo, você está estragando, você está acabando com o teu caráter, você está acabando com a tua espiritualidade, você está acabando com o teu espírito que tem uma relação com Deus, porque de certa maneira essas coisas trazem consequência na nossa vida. Jesus diz, não façam isso, não façam desta maneira, porque vocês não conhecem, João, aquele homem que está fazendo isso, mas eu conheço o mesmo Espírito, João, que está sobre vocês, é o mesmo Espírito que está sobre ele, de duas maneiras, sobre vocês e sobre eles. Tem esse espírito humano, perverso, que deve ser dominado, ofuscado, e existe a atuação do Espírito Santo, que está agindo na vida de vocês de maneira ministerial, de maneira transformadora, para que vocês possam desenvolver a vossa fé como a outra pessoa pode estar desenvolvendo a vossa fé. Então segurem-se naquilo que é humano, naquilo que é caído, e esbravazem tudo aquilo que vem da parte de Deus. Que nós possamos, como Jesus, nos despojar de toda a nossa beleza, de toda a nossa atraência, nos despojar de toda a nossa suposta grandeza.
e nos tornar simples da melhor maneira e da melhor qualidade possível, para que possamos ser objeto de crescimento na vida das outras pessoas. E não dizer pare, porque de certa maneira, às vezes, está nos ameaçando de alguma maneira nessa sociedade tão competitiva. E dizer, amigo, vai adiante. Se eu não posso ir junto contigo, mas vai sozinho. Mas faça. Porque Deus é contigo. E eu quero torcer pela tua vida. Isso é difícil, mas isso faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você possa dizer sim e nunca não, para quando o assunto é benefício da vida de alguém, quando é tirar o mal, expelir os demônios e colocar a vida na vida daqueles que estão morrendo. Deus te abençoe, fique na paz, fique na luz do Senhor em nome de Jesus.